Cassius, eu vejo que você tem uma visão bem diferente, bem fora da caixa do que é tecnicamente, né, o empreendedor contábil. Isso é muito bom, esse tipo de discussão, porque releva uma coisa que eu venho falando há muitos anos dentro do meu trabalho, que para você ter sucesso na contabilidade como empreendedor, você precisa deixar de ser contador e precisa ser de fato um empreendedor. E o empreendedor, por exemplo, numa loja, ele se preocupa, por exemplo, com a atenção do cliente, se preocupa com o que faz sentido para ele, se preocupa em fazer uma comunicação que possa proporcionar um resultado na venda e tal. Quando a gente vai para o empresário contábil, ele tem uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Primeiro porque ele está muito preso à parte técnica. Segundo porque ele tem uma visão muito técnica, então ele está preso à parte técnica, tem uma visão muito técnica. E no final das contas eu vejo você uma pessoa completamente não técnica, né? Como conseguir conciliar isso, uma vez que você não tem esse objetivo, talvez esse viés tão técnico, e você sabendo que nós lidamos com uma atividade muito técnica, né? Como que você faz para conciliar tudo isso? Então, vamos colocar em perspectiva. O fato de eu parecer não ser tão técnico não significa que eu não seja. Show. Você tem que ser muito técnico. Perfeito. Mas ser só técnico não ajuda. Não ajuda. Ser técnico é condição necessária, mas não é suficiente. Então, assim, eu me preparei, né? Você vê, até porque eu sempre gostei muito de estudar, fiz USP, depois fiz pós-graduação em matemática no ITA. Então, assim, eu fiz Berkeley, Chicago. Eu sempre fui estudar nos melhores lugares, estudei muito. Mas não significa que a minha linguagem seja, de alguma forma, ou arrogante ou longe do cliente. Isso então, sempre foi seu, isso? Eu sempre percebi, eu cresci no mundo de banco porque eu lidava com um produto que é muito complexo, que é derivativos. É tão complexo que ele quebrou a Sadia, quebrou a Perdigão, né, lá atrás, quebrou a Votorantim, né, e depois virou, por questões de derivativos, operações complexas, né, e eu aprendi desde muito cedo, porque eu fui professor, né, meu pai era professor, eu fui professor, então assim, e Einstein falava isso, né, se você não consegue explicar algo que é difícil de uma forma simples, é porque você não entendeu. Então eu sempre tive que me dedicar a explicar coisas simples. Eu sempre fazia o teste da minha mãe. Daí eu ia fazer uma operação super complexa no banco. A primeira pessoa que eu falava era para minha mãe. Eu não entendi nada. Se ela não entender, o dono da empresa também não vai. Eu vou falar aqui de um jeito que ele vai... Ah, entendi, você quer fazer isso? Perfeito. Aí quando ele trazia o time, o tesoureiro e tal... Aí eu discuti o quanto ele queria ser técnico. Né? E derivativo é muito complexo. Então eu entrava assim, em detalhe de precificação, de fórmula. Mas eu modulava a minha conversa de acordo com a minha audiência. Então se eu vou falar com o contador, eu posso ser mais técnico. Se eu vou falar com o público, eu não posso. Né? Então eu acho que era isso. Então eu criei uma reputação no mercado, porque eu fazia operações complexas, mas de uma forma muito simples. Eu explicava de uma forma muito simples. O por detrás da cortina era super complexo. Mas o cara, se eu for entrar naquele meandro, ele não vai conseguir. E na contabilidade é a mesma coisa. Tem muita coisa complexa, mas você tem que explicar de forma simples, senão você não consegue vender. Né? Uma vez eu vi assim, o Fred Astaire falando, você pega um dançarino bom, ele faz parecer que aquele é simples. E só quem é dançarino sabe o grau de dificuldade que é determinado movimento. Mas ele faz parecer simples. Então, esse acho que é o grande truque. Né? Não é você ficar falando, olha que eu levanto o pé aqui e tal. É você fazer com que todo mundo... É simples, só que o cara vai tentar fazer, não consegue. Mas no dia a dia... Na medida que você escala o seu negócio, você tem outras pessoas que vão ter que fazer esse atendimento que, na verdade, você já não consegue fazer mais. Sim. E como é que você faz para que essa mentalidade ela se permeie dentro do time? Então, o desafio todo, acho que é você perenizar o seu negócio, né? Você transformar ele com que as pessoas comprem a mesma ideia. Então, eu bato muito essa tecla lá no escritório, né? Eu tento explicar para eles, não existe uma sala minha lá, a gente senta todo mundo junto, as conversas eles escutam, as broncas que eu dou eles escutam, né? Os elogios também,
Mas como eu tento fazer isso, né? Por exemplo, então eles me escutam falando e eu falo, ó, tá vendo aqui isso aqui? Por que isso aqui é importante? E depois eu falo assim, ó, vamos fazer aqui um recap da conversa, ó. Por que eu falei tal coisa? Por causa disso. Eles não estão treinados, né? Aquilo. Então, tudo para eles fazer, mas será que funciona? Eu falei, cara, acredita que funciona. Funciona em qualquer negócio. E aí, você vai treinando, você vai educando o time, né? Eu falo assim, primeiro eu quero pegar gente que seja mais inteligente do que eu. Né? Então, eu falo assim, o importante nessa coisa de time é você contratar caráter, ainda que você precise ensinar habilidade. Então, você contrata as pessoas com a atitude correta, com caráter, e aí você ensina habilidade. Né? Então, se a pessoa estiver disposta a aprender uma forma diferente de ver as coisas, a gente senta lá e vai passando isso para ela. Então, eu já começo a perceber que tem gente no meu time, que vem outras pessoas que chegam ou vêm fazer estágio. Eu sentado da minha sala, ali da minha cadeira, eu já começo a ouvir, não, você tem que fazer assim, é assim, tá vendo? Presta atenção nisso. Por quê? Porque ele já ouviu de mim. Então, é uma questão de treinamento. Não adianta eu simplesmente delegar. Então, eu tenho que formar times embaixo de mim muito bons. E eles, por sinal, cada vez melhores. Né? Tanto que tem que chegar um determinado momento que eu vou chegar para o quarto, quinto nível, vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta, mas ele tem que saber. E eu acho que é esse o negócio. Agora, eu consigo fazer leitura de cliente, eu consigo falar, tá vendo como que a gente tem que lidar com esse tipo de situação? Porque às vezes liga cliente nervoso, não sei o quê, por diferentes razões. Como que a gente lida com isso? Né? As pessoas levam muito pro pessoal, acham que é um problema, né? Ah, ele gritou comigo e tal. Você tem que ensinar um pouco da inteligência emocional, que as pessoas não têm. Né? Então, não é que não tem, elas não foram treinadas para ter. Né? Então, não adianta, assim, o que eu percebo do contador, assim, você pega muito contador que ele é inteligente intelectualmente e analfabeto emocionalmente. Porque ele não treinou a inteligência emocional. Ele não treinou a empatia de sentar do lado do cliente. Cara, me explica o que te incomoda. O que a gente faz de errado? É a linguagem do e-mail? Assim, até coisa de e-mail, eu falo pro meu time, cara, lê isso, eu faço o teste do amigo. Quando eles vão escrever um e-mail, né? Eu falo assim, esse e-mail, você mandaria pro seu melhor amigo? Aí o cara fala, não. Então você não vai mandar. Isso para você vê que é desafiador. É. Porque assim, a gente pega, se eu pego um menino lá, um estagiário, é fácil de ensinar. Ele não vem com vício. Sim. Eu pego um contador com 10 anos no mercado, tentando, né, se posicionar e tal, você vai falar algumas coisas para ele, ele acha que não, né, eu sempre fiz diferente. Cara, você sempre fez diferente e não deu certo. Mas você tem que ter humildade para entender, cara, eu tentei e não deu certo, deixa eu fazer algo diferente. É complicado às vezes quando você pega. Então assim, eu procuro pegar gente, independentemente da idade, cabeça aberta para aprender. Porque eu falo, o pior burro é aquele que não quer aprender, independente do grau de ensino. Mas se o cara quer aprender, é fácil ensinar. E vamos falar um pouco sobre o Shark Tank. Vamos. E me conta como é que foi assim a ideia primeiro de ir para lá. Isso foi por acaso? Enfim, você um dia já pensou em fazer isso? Como é que foi toda essa trajetória? Então, honestamente, não foi nada por acaso. Né? Eu passei 3 anos aí no meu negócio estruturando um modelo que funcionasse, né? Que eu pudesse atender o pequeno empreendedor, né? Nos pilares que eu me proponho, né? Que é consultoria empresarial, contabilidade, informação jurídica, num preço que coubesse no bolso dele. Então era esse o meu objetivo. Falei, então eu tenho que testar para ver se esse produto, né, fazer o tal do MVP, esse produto funciona. Quando eu vi que funcionava, falei, realmente dá para, se eu tiver escala, eu consigo ganhar dinheiro de forma séria. Eu falei, bem, contabilidade tem muito detalhe. E como a gente terceiriza várias coisas, vem pessoas com sistema domínio, tu vem com sistema Alterdata, tu vem com continuidade. Então você tem que meio que padronizar aquilo. Quando eu achei um modelo que funcionava, falei, bem, agora está na hora de acelerar. Só que eu nunca fiz marketing. Né? Se entrar lá nos vídeos do YouTube da rádio, tem 2, 3, não tem nada. Eu nunca foquei nisso. Eu falei assim, como eu estou num negócio de confiança,
o meu melhor vendedor é o meu cliente. Se ele estiver feliz, ele vai me recomendar. Mas não é escalável. Então, não é escalável. Só que para aquele momento que eu estava estruturando o negócio, era o melhor modelo. Estava validando, né? Estava validando. Total. No momento que eu validei, eu falei, bem, agora eu preciso escalar. Aí eu fui olhar, bem, posso ligar para os meus amigos de VC. Ah, eles vão me ajudar com dinheiro. Eu falei, não era dinheiro que eu estava atrás lá no Shark Tank. Mas eles vão me ajudar com dinheiro, vão, né, acelerar de alguma forma, usar contatos e tal. Eu falei, eu precisava de uma coisa mais potente, né, visibilidade maior. E eu já assisti o Shark Tank há muitos anos. Eu falei, putz, tá aqui, eu acho que uma coisa que pode fazer uma diferença grande, né, um game changer, assim. Mas você achava já desde o início que mesmo que não tivesse a possibilidade de ser investido, você iria ter visibilidade pela participação no programa? Sim, sim. Eu fui pesquisar, né? Você pega o Shark Tank, por exemplo, ele tem uma visualização de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Uhum. Então, independentemente, 1 milhão de pessoas, né? Você pega aí o maior escritório, que tem 30 mil hoje, mais ou menos, 30 mil dá quanto? Dá 0,3%. Uhum. Então, assim, se eu converter um pouquinho, eu já tô bonito, né? Só que, assim, eu entrei lá com a expectativa de... Eu não imaginei necessariamente que os 5 fossem investir, porque, né, cada um fala, esse não é o meu negócio, isso não é isso, né, não é a minha área, não gosto. Eu não sabia se os 5 iam investir, mas eu sabia que eu atendia a dor dos 5. Uhum. Então, eu falei, eu tenho um negócio que potencialmente é um mercado muito grande, muito pulverizado, né, muito pulverizado, que se bem explicado e bem posicionado, vai gerar interesse. E aí eu fui participando das etapas lá do Shark Tank, né? Comecei, fiz inscrição no site e tal, eles foram chamando, aí vai mandando, você manda vídeo, aí preenche questionário, são várias etapas. Isso leva tempo? Uns 4 meses, uns 4 para 5 meses, mais ou menos. E aí, em setembro, eles me ligaram e falaram, você vai participar do programa, nós vamos gravar no final do mês. Eu falei, tá bom. Você ficou surpreso? Não. Assim, porque conforme você vai passando as etapas... Você já estava... Você vai criando confiança, né? E uma das etapas anteriores foi fazer uma simulação do Shark Tank. E aí, como que era isso? Eles contratam vários consultores de empreendedorismo, fica o pessoal da produção, aí você faz uma live, né? Nós fizemos no Zoom lá, sei lá, tinha 10 pessoas, né? E eles começam a te perguntar várias coisas como se eles fossem o Shark. Para ver como você reage, né, no seu plano de negócio lá, como você reage, como você reagiria lá no dia. Você sabia que tinha isso, não? Não sabia. E um dia eles falaram, nós vamos fazer aqui uma video call, tal, para conversar com as pessoas, tal, e vai ter... E aí, nessa, falou, você vem preparado para fazer o seu pitch. E aí eu fiz o pitch. Começamos, então foi muito parecido, fiz o pitch. E aí os caras começaram a martelar. Né? Então eu acho que eles queriam ver o quanto você estava preparado, tal. E eu amassei, né? Porque eu conhecia muito do meu negócio. Eu tinha gasto muito tempo na prancheta, né, para falar assim, antigamente, desenhando e escrevendo o negócio. Então eu sabia exatamente todas as dores que os caras podiam dar, e tecnologia, isso, escalabilidade e tal. Eu sabia o que responder, porque eu já tinha pensado sobre o problema. Então foi muito boa. E eu tinha algumas coisas bacanas também no meu, que não apareceu, né? Eu tenho uma ONG de educação muito legal. E aí eles perguntaram, e no dia lá da gravação do Shark Tank, eles falaram, por que você só está vindo agora? Aí eu falei, assim, porque eu esperei, eu por 3 anos testei o modelo, da mesma forma que eu testei na ONG. Aí eu, que ONG? Aí quando eu contei a ONG, os caras piraram. Que nem apareceu no programa. Que nem apareceu no programa. É uma ONG chamada Primeira Chance, a gente pega crianças com renda familiar de um salário mínimo, que ganham uma medalha olímpica de conhecimento, o BMEP de matemática, o EBF de física, tira da escola pública e coloca nos melhores colégios privados do país para eles entrarem nas melhores universidades. Então, eu tenho vários alunos no ITA, no IME, tem no MIT, tem na New York University, federais do Brasil inteiro. E aí, os caras falam, puta, esse cara não está só pensando, né, do ponto de vista, quero ganhar dinheiro. Não, ele tem uma proposta diferente. E o negócio era muito sólido. Então, já quando chegou na parte final, eu falei, puta, tá com boa pinta, né? Mesmo lá eles deram feedback, falaram, cara, que legal o seu negócio, tá, puta, bacana aí, né? Vamos ver se dá certo. Mas ali eu já tinha um sentimento que eu ia gravar.
E aí no dia da gravação eu entrei realmente muito bem preparado, né? Então aquilo que vocês viram, que é 10 minutos, da 1h40 que eu fiquei lá. Você ficou 1h40. 1h40. Para ser colocado ali 10 minutos. Para ser colocado 10 minutos. Mas o que vocês viram foi um reflexo daquela 1h40. Sim. Né? Todas as perguntas eu respondi assim, sem pestanejar. Mas as perguntas foram muito mais do que aquilo. Não, muito mais. Assim, eles fazem perguntas. Assim, eu fico imaginando, se você não está bem preparado, como muitos empreendedores que vão lá às vezes não estão bem preparados, puta, deve ser duro. Né? E eu vejo, você vê no programa às vezes, quando o cara começa, né, ele começa a gaguejar, ele não sabe os números da empresa, ele acha, aí eles massacram. Né? Eu não tive esse problema, porque eu entrei muito preparado. Né? E aí, o que eles perguntavam, eu tinha todas as respostas. Eu já tinha me pensado, eu já tinha imaginado como resolver. E aí eles sentiram segurança, porque eu realmente sabia do que eu estava falando. Né? Coloquei de uma forma bem simples, que todos ali puderam entender de uma forma simples. E acho que o único momento que eu dou uma vacilada para responder é quando eu vou fazer a conta para o João. Que aí fico... Foi o único momento. O resto, todos... Né? E eles perguntaram de tudo, eles queriam saber detalhe do detalhe. Falaram, mas como você vai fazer isso? Como você vai escalar? Isso, e aquilo, e a tecnologia? Quando você vai investir? Mas né, o seminário fala, pô, meus amigos investem muito dinheiro em tecnologia, como que você vai fazer isso? E aí eu respondi para ele falou, cara, que legal, nunca tinha olhado por esse lado. Eu falei, pois é. Então, assim, fez a diferença. É porque nós temos uma referência que é, obviamente, a Contabilizei, né? Que trouxe um caminhão de dinheiro e você nem se compara, né? Isso foi uma coisa, por exemplo, que eles calcularam um pouco assim, tipo... Então, acho que eles tinham em mente a Contabilizei. Pô, até falaram lá, pô, recentemente a Camila fala, tem as scale-ups e tal, tiveram investimentos grandes e tal. Eu falei, é verdade, né? Só que o modelo deles exige um investimento em tecnologia muito grande, né? E tá tudo bem. O meu modelo não exige. Porque eu não tô com... o meu objetivo aqui é não fazer algo diferente. Não é inventar algo diferente. É melhorar a eficiência do processo. Você pega os softwares aí, tem muito software bacana, que muitas vezes é subutilizado. Sim. Eu falei, se eu utilizar de forma... eu já saio na frente. Então, e que também naquela época não existiam esses softwares que nós temos hoje no mercado. Né? Exatamente. Então, assim, eu chego no momento... Né? A Contabilizei talvez lá quando pensou lá atrás não tivesse, falou, eu vou ter que desenvolver. Travou, né? Maravilha. Né? Levantaram dinheiro, perfeito. Quando eu cheguei, quando eu fui olhar isso aqui, já tinha. Né? Então eu dei um exemplo lá para o Semiexato no dia, eu falei assim, vou dar um exemplo aqui. Eu posso querer emitir nota fiscal no Brasil inteiro, montar um puta time enorme de pessoas para tentar fazer a integração com as 5.500 prefeituras, é um modelo. Vou gastar um caminhão de dinheiro, né? Porque o pessoal de tecnologia também não é um pessoal simples, né? Eles mudam de barco muito, muito rapidamente. E é caríssimo. E é caríssimo. Ao passo que eu tenho outros aqui, eu posso te falar 10 empresas que eu posso emitir nota fiscal por R$1 por CNPJ por nota. Então, assim, se o meu ticket médio é por volta de R$200, se eu cobrar 201, vai mudar pro cara? Vai. Só que eu não precisei gastar aquele caminhão de dinheiro. Então, eu quis montar um negócio com muito pouco capital. Então, ele pode escalar com baixo capital, que é diferente do modelo da Contabilizei. E olha que eu já tive empresa lá, super legal o modelo deles. Mas para quem é independente, né? O cara não tem problema de ficar lá ligando, né? Perfeito, funciona muito bem. Que se alinha muito com o tech, como você falou, né? Exatamente. Agora, qual que é a percentagem do tech em relação ao público total? Né? É muito pequeno. Então eu quis fazer diferente. Eu falei, não vou fazer a contabilidade online, né, propriamente dita. Eu vou fazer o que eles chamam de contabilidade digital. Vou tirar a papelada, mas eu vou dar um atendimento personalizado. Mas lá você no pitch, o nome da sua empresa tem contabilidade online mesmo? Não, isso é só Advis. A gente fala assim, é que as pessoas... É o tipo da coisa. Se eu for falar, é contabilidade digital... Isso não conecta com os investidores lá, né? Ele não consegue entender. Então, você fala contabilidade online, porque o cara... Por isso que eu falo, é aquela parte de você falar a linguagem isso. Que ele vai entender. Se eu falar, é a contabilidade digital...
Assim, você começa a complicar uma coisa que não é complicada. Né? Tudo bem, tecnicamente não é a mesma coisa, mas naquele nível, você não precisa entrar naquele nível de detalhe. Sim. Então você fala, contabilidade, aí o cara já entende que vai ser tudo via internet e tal. Então, de uma certa forma, você simplificou também o discurso porque você já sabia que você teria que responder um monte de perguntas. Sim. Então, assim, eu preparei um pitch lá e falei assim, eles vão ter muitas dúvidas sobre os números, sobre os tickets, como que eu consigo cobrar isso e ganhar dinheiro, né? E eu acho que foi diferente, porque, e até outro dia, numa outra live, aí os caras fizeram uma análise do meu negócio e eu achei até interessante algumas coisas que eles falaram, e é verdade. Eu tenho serviços baratos que atendem um público bastante grande, mas eu também tenho outros serviços que não são tão baratos, que eu não obrigo ele a pagar. Então, quando ele quer e ele sente confiança, ele me chama. E aí, aquilo eventualmente aumenta o meu ticket médio. Então, por exemplo, CFO as a Service, né? Quantos oferecem esse tipo de negócio? Você vê BPO por aí. Sim. Contas a pagar, você vê. Mas e o diretor financeiro? Mas você se envolve pessoalmente, não? Sim. Então, eu pego, por exemplo, eu tenho 4 empresas que eu sou CFO as a Service, que a Advis é CFO as a Service, e a gente vai lá, o que eu faço? Eu chego, como eu já sei o que eu tenho que olhar, eu me dá um balanço aqui. Daí, eu falo, vamos olhar essa linha, vamos abrir isso aqui. Aí eu chamo o time e falo, ó, temos que diminuir isso. Vão lá e façam isso. Eu não fico no dia a dia fazendo tudo, mas eu vou lá e oriento uma vez por semana. Ou presencialmente ou não. Né? Então, assim, são coisas que não são todos os empreendedores que podem fazer, mas os que podem acabam contratando. Então, você vai mudando. Eu saio daquela coisa simplesmente da contabilidade e muito mais para uma empresa tipo uma Amazon de serviço. Então, tudo que o cara pensa em termos de burocracia, eu preciso de um certificado digital, eu ajudo. Quase todos os contadores fazem isso também. CFO, eu ajudo. Alvará, eu ajudo. Sou eu que faço? Não. Né? Mas eu facilito a vida do cara, eu resolvi um problema para ele. Em vez de ele ficar ligando, procurando no Google, será que põe esse com aquele? Não, eu respondo para ele, ele sente confiança e fecha. Mas isso, no caso, não é escalável, né? Porque depende, inclusive, da sua posição, né? Você acha que, conforme o seu negócio evoluir, isso, você consegue continuar entregando? Você consegue replicar isso? Eu entendo que eu consigo. O modelo que eu fiz, eu consigo. Obviamente, as pessoas... A empresa começa a ficar muito a minha cara. Né? Então, eu vou acabar, naturalmente, caminhando para um modelo onde eu vou ter que aparecer muito mais na internet do que eu apareci até hoje. Né? Isso para você é desafiador? É diferente, né? Assim, eu nunca fiz, então assim, você vai ver minhas filhas, eu apanho do Instagram, né? Eu tenho umas coisas que eu tenho uma certa dificuldade porque eu nunca me... Você é mais low profile? Super, né? Eu gosto assim de quase não aparecer e tal, só que eu vou ter que mudar, se eu quiser, porque assim, as pessoas começam a olhar para mim como sendo uma referência, né? E eu sou a mesma cara de... Uma articulação incrível, né? É impressionante, a gente poderia ficar 4 horas aqui conversando e a galera estaria acompanhando, porque você tem uma articulação incrível. E isso mesmo para você, com essa articulação, você acha que é difícil aparecer? Até então foi difícil aparecer, agora vai ter que mudar um pouco. Não é que era difícil, eu nunca me interessei. Entendi. Né? Eu nunca quis ficar aparecendo, né? O meu Insta era só para minha família, né? Eu nunca tive essa preocupação de fazer. Obviamente aquilo mudou, então hoje eu começo a aparecer em vídeo, dar dica, não sei o quê, porque as pessoas começam a olhar para mim como se dá uma referência a ele. Então eu acho que eventualmente eu consigo escalar, não porque eu talvez vá ter todo mundo lá, né, me replicando, mas porque eu vou me adaptar a uma linguagem onde eu vou conseguir chegar a muito mais gente. E o que representou em matéria de visibilidade para vocês depois da apresentação do programa? Cara, foi... Assim, eu tinha ideia que ia vir bastante gente, né? Mas veio uma avalanche de pessoas, né? Assim, a gente apresentou o programa no dia 5 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, já tinha aproximadamente quase 5 mil pessoas que entraram em contato com a gente. Tem curiosos, tem gente já querendo fechar. A gente já fechou vários contratos de gente que não tinha contador, né? Então, muitos estão em negociação porque o cara tem que avisar, ou dar 30 dias de aviso prévio, aquelas coisas. Mas foi aparecendo também assim, coisas muito bacanas. Né? Começou a abrir
um mar de oportunidades, que coisas que eu não tinha nem visto antes. Entendi. Né? Mas você começa a falar, pô, por exemplo, agora a gente oferece um negócio de proteção patrimonial, limpar o nome do cara do Serasa, né? Então foram aparecendo coisas do caminho, mas assim, tem muita gente assim, eu diria assim, 10% de curioso, 10% de parceiro e gente querendo trabalhar com a gente, e o resto de tudo. Aí desse, sei lá, 60%, 70% no simples, 20% no presumido, e uns 30% no presumido e 10% no lucro real. E assim, cara, mudou, né? Você pega 2, 3 mil, 4 mil, que eu converto aí 10, 15%, 20%, já saio para 1.000, 2.000 clientes. Então, cara, é um game changer, assim, muda drasticamente, né? Mas você se sentia preparado para toda essa demanda? Então, eu sentia, mas eu imaginava que ela fosse ocorrer de um período, talvez, 1 mês e meio, 2 meses, ao longo do processo. Até porque a escolha do contador não é assim, o cara acorda, eu vou apertar o botão aqui, né, escolher um contador, não funciona assim. O cara ele vai pesquisa, ele vai olhar não sei aonde. Então, e veio assim, numa avalanche de uma vez só. Agora, o que ajudou muito foi a IVA, que é o meu robô. Eu já tinha pensado lá atrás, então a IVA responde muita coisa. Né? Como que faz, como que funciona. Aquelas perguntas típicas que o cara entra no site e fala, mas como funciona isso? A IVA responde. Ela te dá até o orçamento do site. Né? Então, isso facilitou bastante o trabalho. Se eu não tivesse a IVA, eu tinha um problema. Porque eu ia gerar uma demanda muito grande e uma insatisfação também muito grande. Mas o robô me ajudou, né? E o robô, ele fala uma linguagem muito coloquial, né? Se um dia você entrar, você vai ver, tudo bem, então agora eu vou tomar um cafezinho, enquanto você fica pensando, né? Então, assim, parece realmente uma pessoa do outro lado. Essa concepção dessa linguagem coloquial foi sua? Foi ou minha, foi sua? não, foi minha. Então eu sentava e falei, putz, isso aqui... eu pedi às vezes ajuda para Você humanizou o robô? Eu humanizei o robô. Porque você vai pedir para o advogado, escreve aí. Não, data vênia não, cara. Não, meu. Né? E aí fala, não, vamos falar assim, então, tamo junto, né? Então escreve lá, robô TMJ, tamo junto. Pô, volta aqui, me avalia meu serviço aí, mas abra o seu coração, fale a verdade, mas se for muito ruim, é capaz que eles me tirem da tomada. Cara, você vê uma coisa daquela assim, é simpático, né? Não é uma coisa, muito obrigado, né? Então eu tentei humanizar ao máximo pro cara, para ele sentir que ele não está falando só com o robô. Né? Então eu falei, pô, legal. Ele falou, o que você achou do nosso preço? Eu achei caro. Sério? Você já parou para pensar que a gente olha, a gente faz isso, faz aquilo outro? Você talvez não esteja olhando só o preço, né? E preço às vezes pode ser mais caro, pode ser mais barato, mas assim, o valor é diferente. Não sei o que, é verdade. E aí ele vai te induzindo a repensar o modelo. Porque você vê muitas coisas, meu contador eu pago R$100. Você está dando R$130. Está caro. Aí, né, a pergunta é, seu contador faz revisão de contrato para você? Seu contador responde dúvida jurídica de qualquer assunto para você? Civil, consumidor, né? Trabalhista às vezes responde porque tem folha. Mas ele responde? Não. Tudo isso você já colocou para visibilidade no robô. Exato. Então, quando a pessoa olha e fala, pô, legal, você quer ver como funciona? Você não precisa mais pedir pro seu amigo, pro namorado da sua prima, ficar pedindo favor. Você criou um robô que fecha a venda? Então, ele entrega quase pronta, né? Ele não fecha ainda. Eu não consegui... Antigamente, meu site, o cara podia contratar mas dava um BO muito grande, porque era muito pouca gente que ia fazer, e quando ia fazer, dava problema. Eu falei, não funciona. Por quê? Porque o cara demanda esse negócio da confiança. Às vezes, por mais que você tenha explicado, ele fala, mas será que isso aqui é verdadeiro? Será que é real? Então, às vezes, a gente liquida a fatura com uma ligação. Então, chega para mim o relatório do robô, com o nome do cara, a empresa, né? Todos os detalhes. O diálogo inteiro. Eu vejo a curiosidade dele no robô inteiro, o diálogo inteiro do robô com ele. E quem liga? Muitas vezes eu que ligo. Você ainda está nessa fase de você ter que... Então, eu ligo para alguns, né? Meu time, o resto do time liga para os demais. Eu não consigo ligar para todo mundo, né? Mas
como o robô já veio muito preparado, por exemplo, você quer fazer uma abertura de empresa. O robô já identificou, chega pra gente, o cara quer abrir empresa, a gente já manda um e-mail, já vem com aquilo, o cara já vem e fala assim, faltou boleto. Fez a venda, né? Só faltou boleto. Então eu saí daquela coisa de explicar, mas como que é assim? Porque eu dou um guia pro cara que eu vou explicar tudo. Se é MEI, se é não sei o que, se é assim, o que é Eireli, o que é unipessoal. Né? Então vai explicando como que é o processo, quanto que o cara vai investir, né? Muito clarinho. O cara fala, pô, legal. Aí às vezes ele reclama, pô, não veio o boleto junto. Não, beleza, então agora, né, preenche o formulário. Tem que preencher um formulário pra gente entender o que você vai fazer, que tipo de negócio e tal. Então tem coisas que você consegue fazer de uma forma automática, né, quase automática, mas outras não. Então, assim, como a contabilidade permite que a gente possa, né, dificilmente o contador aceita que você fale assim, vou sair esse mês já, mês que vem, boa sorte. Né? Quase todo mundo pega um aviso prévio. Então, assim, eu posso fazer esse processo de ligação e atender todo mundo. Em questão de dias, eu ligo para todo mundo. Não fica sem ninguém ligar.